Nós temos a alegria de recebermos o Cláudio de Souza. O Cláudio é trabalhador aqui da Casa de Jesus e nos traz o tema relacionamento conjugal. Que Jesus te ampare, querido. Obrigado. Boa noite a todos. Jesus seja conosco. Há um pouco mais de 2000 anos, um fato singular acontecia aqui na Terra. Um fato que mudaria a trajetória da humanidade. Naquela época, assim como hoje, o povo vivia oprimido, algemado pela ignorância, submisso aos dominadores. Mas surge Jesus e consigo a boa nova. Uma boa mensagem, uma nova perspectiva para a humanidade aqui na Terra, um novo começo. E Jesus vem nos ensinar o amor como a lei maior, a lei de Deus, aquela imutável, aquela que abraça-nos a todos, sem distinção. Ao contrário das leis humanas que mudam ao sabor dos interesses menos nobres, o amor não muda. A palavra é pequena, mas gigante na sua expressão. Talvez um ideal a todos nós percorrermos. A busca do amor. Amor que se manifesta de diversas formas, em diversos lugares, nos inúmeros seres da criação de Deus. Palavra pequena, mas que nos convida a uma jornada enorme, a entender, a compreendê-la e a exercitá-la. O amor que poderia ser, para nós, o ideal maior aos nossos lares. A nossa vida conjugal, a nossa vida entre parentes, filhos. Ideal esse que pode constituir uma proposta diferente da que o mundo propõe para a nossa felicidade. Mas ainda hoje, nós muitas vezes sofremos ou nos equivocando quando idealizamos algo do qual não conseguimos alcançar. E a proposta de hoje, viver felizes para sempre, é uma proposta desafiadora, mas que as influências do mundo, a mídia, os interesses desse mundo, fazem com que muitas vezes esse ideal tome conta do curso das nossas vidas. E sem perceber muitas vezes, nós idealizamos numa relação, mais especificamente ao nosso casamento, objetivos dos quais, quando não encontramos, nos frustramos. Idealizamos, muitas vezes, para nossas relações, como num belo filme de romance, onde o príncipe encontra a princesa, onde a princesa vive a busca do príncipe, mas na realidade muitas vezes a princesa não encontra um príncipe. E tudo isso nos frustra, porque parece que a vida toma outro sentido. E é sobre essa temática que nós iremos
debater essa noite com os queridos irmãos. Jesus, quando traz consigo a boa nova, a lei do amor, ele traz uma proposta de ideal. Ideal para a vida. O exercício do amor para nossas vidas. Que pode ser exercido naquela que os espíritos dizem que é a primeira escola das almas. O nosso lar. Não na nossa casa, porque a casa é o telhado que nos acolhe, mas o lar é o local que abriga, que nos abraça, que nos traz paz, que nos eleva, que nos renova. Então esse ideal poderia estar do exercício do amor no nosso lar, com aquele que se encontra mais próximo de nós. Esposa, esposo, filhos. Então, a pergunta é: o que idealizamos para a nossa vida em família? Façamos juntos uma reflexão. O que idealizamos para a nossa vida em família? Porque o ideal é uma meta a ser alcançada, algo a ser conquistado. O que idealizamos para a nossa vida em família? O que idealizamos para o nosso casamento? Esse contrato que nós, espíritas, já sabemos que não se consolida simplesmente por uma assinatura em um papel. Esse contrato que, aos olhos dos homens, pode ser quebrado agora, amanhã, depois da manhã. Mas aos olhos da espiritualidade, o casamento se constitui uma aliança. Com um propósito e um objetivo muito maior. O que idealizamos do nosso cônjuge? Lembro quando a gente era jovem, nossos sonhos, nossas fantasias, e nós já imaginávamos com quem iríamos nos consorciar. E em algumas vezes até mentalmente desenhávamos esse príncipe ou essa princesa que, por ironia ou não do destino, quando concretizamos a relação, não percebemos que junto a ele ou a ela vinha consigo uma mala. E nessa mala, os nossos segredos, a nossa história, as nossas vivências, conquistas, derrotas, frustrações, limitações, anseios. E de repente, casamos com uma pessoa e a vivência vai nos mostrando que estamos vivendo com outra. E eu repito a pergunta. Nesse momento, o que idealizávamos para essa relação? Dentro de um pensamento comum, muitas vezes nos deixamos nos acometer pela tristeza, pelo desânimo, pela frustração, e chegamos até a pensar que nos equivocamos na escolha. Mas dizem os espíritos
que grande parte das relações já se dão no mundo espiritual, onde em colônias nos preparamos para quem e com quem iremos nos consorciar. Mas quando estamos encarnados, envolvidos pela matéria, acabamos muitas vezes nos esquecendo de um dos maiores propósitos do Espírito encarnado aqui na Terra. Bom, se não idealizamos nada em relação à família, ao casamento e ao cônjuge, então, quem sabe, poderíamos refletir sobre a bela história do livro Alice nos Países das Maravilhas, do filme, onde os personagens, o gato e a Alice, vão ter um diálogo, e Alice, ao encontrar o gato, pergunta: para onde vai dar essa estrada? E o gato responde com uma pergunta: para onde você quer ir? E Alice responde: não sei. No que o gato completa dizendo: para aqueles que não sabem aonde querem chegar, qualquer caminho serve. É essa a proposta que nós trazemos aqui para vocês. E isso, talvez, é uma decisão que, se ainda não fizermos, precisamos refazê-la. Se ainda não pensamos, precisamos pensar. Qual o caminho queremos dar para nossas vidas? Não como homens e mulheres, mas como espíritos imortais. Jesus tinha um ideal. E nós, hoje, estando aqui, falando dele, aprendendo com ele, somos o ideal dele cumprido. Ele tinha o ideal de trazer a palavra de Deus para nós aqui na Terra, o seu evangelho, os seus ensinamentos. Todos nós temos ideais. E quantos ideais são bons? Afinal de contas, muitos dos progressos da humanidade surgiram do ideal, da convicção, da busca, do trabalho, da determinação de homens e mulheres em descortinar o espaço nas descobertas na ciência, na medicina, na arte, na música, na tecnologia. E talvez eles agiram e fizeram coisas que anteriormente não imaginavam da capacidade de fazer. Mas eles fizeram, porque tinham um ideal. Então, qual que é o ideal para a nossa vida? O que idealizamos para a nossa vida? Se não idealizamos e não paramos, estamos sofrendo as influências desse mundo, que vão nos propor diversas coisas que talvez não encontraremos. No Livro dos Espíritos, questão 132, Kardec pergunta aos espíritos, e eu gostaria da participação de vocês para verificar se a minha resposta vai estar certa ou errada, verdadeira ou falsa. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Vir à Terra numa bela viagem, curtir todas as maravilhas, ter muitas facilidades, não ter dificuldade com as pessoas, não ter dificuldade financeira, viver num mundo de plena tranquilidade.
verdadeira ou falsa? Falsa? Verdadeira ou falsa? Falsa. Percebe que temos a convicção do que é certo e do que é errado? Ou já temos a percepção de muitas coisas que são certas e as que são erradas? Mas por vezes ainda nos pegamos buscando da nossa encarnação objetivos diferentes. Facilidades. A resposta que os Espíritos dão é: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns, uma expiação, para outros, uma missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Mais à frente, visa também Deus ainda outro fim à encarnação, a de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, estamos indo muito bem. Não viemos aqui para um passeio. Além de vir aqui para evoluir, para crescer, para aprender, ainda viemos aqui com uma nova missão, de dar nossa contribuição na obra da criação. Olha só a bondade infinita de Deus possibilitando-nos construir o projeto de vida aqui na Terra. A partir de onde? Da primeira escola, do núcleo familiar, do laboratório das almas. Não só simplesmente porque geramos vida através dos nossos filhos, que estamos contribuindo na criação, mas também pela prática do amor, pelo exercício do amor. Mas no lar, muitas vezes, o que encontramos? Desafios. E concordo também com os senhores que a vida de relação é um desafio. A vida conjugal é um desafio. E é um laboratório que funciona simultaneamente com muitas vertentes. Ao mesmo tempo que eu tenho que exercitar a paciência, tenho que exercitar o perdão, tenho que exercitar a renúncia, tenho que exercitar o auxílio, tenho que exercitar o bom senso. Ao mesmo tempo que eu me relaciono e preciso exercitar todas essas virtudes, eu percebo também do quanto ainda algumas delas me faltam e da dificuldade que isso traz para a minha relação. Se pensarmos na perspectiva do mundo que o casamento é fruto da relação apaixonada entre dois seres, do cumprimento dos interesses pessoais, materiais, nós seguiremos na perspectiva de que realmente a vida conjugal é um problema. Mas se nós optarmos pela proposta do Espiritismo, fundamentada pelo Evangelho de Jesus, a relação conjugal é muito maior do que tudo isso que o mundo acha que é. Porque ali é o laboratório para o nosso crescimento. Ali é a escola onde muitas vezes pensamos que estamos ensinando, mas estamos mais aprendendo. Por que nos dói muitas vezes muitos dos fatos que acontecem na nossa casa ou na nossa relação? É porque não temos construído dentro de nós todas as virtudes ainda que nos facilitariam
Porque muitas vezes chegamos a pensar que, como é mesmo? Puxa, onde foi que eu errei? 10 anos, 20 anos, e ainda paramos para pensar, onde foi que eu errei? Será que eu acertei? Será que eu estou no caminho certo? Pensem os senhores que a nossa programação reencarnatória já contempla esposo e esposa. Cada um com a sua mala, com as virtudes, carências e conquista a ser realizada. Mas quando vimos essa relação com os olhos do homem, o fardo fica pesado, as dúvidas surgem. Porque assim como Jesus trouxe o ideal do amor, nós precisamos ver na relação não somente a união de dois seres, mas sim o grande projeto de Deus, que por sua misericórdia nós fizemos parte. Não viemos aqui para abrir a mala do outro e consertar o que precisa ser consertado. Até porque o outro pensaria o mesmo de nós. Mas nós viemos aqui para auxiliar, para aprender, para ajudar, para se doar, para servir, para construir, para reatar os laços que foram quebrados. Porque é muito fácil eu pensar, meu Deus, e ainda invoco o nome de Deus. O que essa mulher quer que eu não consiga agradá-la? Ou, o contrário, meu Deus, até quando eu vou ter que viver com esse homem, com esse marido? Quando nós pensamos assim, não estamos vivendo por um ideal. Não é nobre isso. Permitir ser crucificado, ignorado, maltratado, açoitado, humilhado, rejeitado, isso é um ideal. Quando eu converso com algumas pessoas a respeito disso, e outro dia eu estava dando uma palestra, veio uma amiga e disse ao término da palestra, Cláudio, eu achei muito bom tudo isso que tu falasse, mas eu estou triste contigo porque eu tenho um problema agora. Como é que eu vou resolver a minha vida? Sabendo dessas coisas, como é que eu vou resolver? Eu falei, você já começou a resolver, tendo consciência. Se somos espíritos diferentes, desejos diferentes, personalidades diferentes, é certo que vamos ter alguns conflitos. Não poderia ser diferente. Mas o fermento que damos a esses conflitos, a forma em que concebemos esses conflitos e que encaramos esses conflitos, que podem fazer a diferença. Quando criamos consciência de que o projeto é maior do que as nossas limitações, de não conseguir aceitar ainda, de não conseguir entender, de não conseguir ter a paciência, de se irritar. Quando nós entendemos que o processo é maior e a causa é mais nobre, e o ideal está muito claro para mim, eu tenho um consolo. É fé isso. É fé. É preciso acreditar. Mais à frente, ainda outra pergunta, 695. O senhor Allan Kardec pergunta aos espíritos, será contrária à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? Qual é a resposta? Casamento é um progresso, a marcha da humanidade.
Então, ratificando que a família não é uma instituição falida. E que a relação não é simplesmente a de dois seres apaixonados, e sim uma causa bem mais nobre. E um pouco a mais, ainda outra pergunta, 696, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? E a resposta é: seria um regresso da humanidade à vida dos animais. Então, não tem como crescermos, como evoluirmos, sem nos relacionarmos. Na questão 298 do Livro dos Espíritos também, lá os Espíritos vão dizer que as relações felizes, elas só ocorrem no mundo espiritual, pelos espíritos superiores. E sabe o que os tornam felizes? Amar, servir, doar-se, abdicar-se. Olha que desafio. No livro Vereda Familiar, psicografia de Raul Teixeira, pelo Espírito Teresa de Brito, tem uma frase interessantíssima. São poucas as pessoas que adentram as experiências do matrimônio, do mundo, portando as noções reais do empreendimento ao qual se ajustam. Olhem só. São poucos que têm a noção real do empreendimento. Algo grande, empreendimento. Então é preciso estudar. É preciso entendermos todo esse processo. É preciso refletirmos sobre essas questões. E não estou aqui dizendo eu que não existe dificuldade nas relações. Não estou dizendo aqui também que é necessário sofrer, e sofrer talvez até em condições de atentar à sua vida por uma relação. Mas é preciso que a nossa consciência nos tranquilize no sentido do nosso esforço para que a relação continue, para que o lar prospere e para que o nosso ideal seja alcançado. É comum nós encontrarmos irmãos trazendo as marcas das feridas não cicatrizadas. Nós estamos, como a Lúcia anunciou, nós estamos realizando esse curso sobre a família, e também temos alguns encontros relacionados ao relacionamento familiar. E é possível sim que encontremos dificuldades. Muitas das dificuldades que encontramos é pela falta de recursos que temos para trabalhar com as questões que surgem. Nós vimos casais, depois de um longo tempo de experiência, se ferindo ainda. Feridas não cicatrizadas. Sabe aquele problema, aquele acontecimento, aquele episódio que eu não consegui perdoar? Não superei. Porque, nossa, fui ferida de tal forma
que talvez nada conseguiria fazer eu esquecer a dor que eu senti. E é possível sim que isso exista. Ou que vai existir. Mas a ferida não curada, ela fica viva. E na primeira situação, no primeiro momento em que nós precisamos nos relacionar bem, lá surge a dor. E volta tudo ao normal. A mesma problemática. No começo da minha fala, eu falei sobre um médico. Não um médico da terra, mas um médico das almas. Jesus. Realmente, determinadas coisas, nós precisamos pedir o seu auxílio. Talvez perguntar: Senhor, o que queres que eu aprenda com isso? Auxilie-me, Senhor, para que eu consiga fugir dessa dor. Sem botar culpa no outro. Sem botar o problema no outro. Mesmo que exista o problema, mas daí não conseguimos resolver. Jesus, que além de todo o seu ensinamento, ele nos deixou vivência. Vivência. Foi ferido. Sim. Foi machucado. Mas não restaram cicatrizes. Porque fez por amor. Fez por amor. Serviu a cada um de nós. Às vezes, a ideia é que quanto mais vivêssemos juntos, mais afinidade e afeição criássemos. Mas às vezes, por falta de diálogo, por falta de uma boa conversa, de um estudo, as coisas chegam a tal situação que nós criamos briga por coisas simples, banais. Assim como tirou a toalha e não botou no lugar. Ou coisas desse tipo. Marcamos para sair 11h30 e já é 12h30 e ainda não saímos de casa. E a gente não entende por que as mulheres precisam de tanto tempo. Eu estou vendo algumas sorrir. E outra hora, quando eu falei isso, teve algumas mulheres que falaram: mas tem homem demorado também. Eu tinha um problema. Marcava com a minha esposa para sair 11h30 e resultado, quando a gente saía, 12h30, 1h. Então você já sai de casa irritado para almoçar. A comida nem vai cair bem. Você já sai, final de semana para passear, já sai irritado. O problema do horário pode ser até uma questão que a minha esposa poderia administrar. Mas a irritação é minha. Mas geralmente nós ficamos tão cegos que o foco é o horário. E daí o problema é o outro. E a gente fica rodando do mesmo jeito. Então eu pensei em outra estratégia. Falei para minha esposa: a gente vai sair 10h30. Pensando em sair 11h30. Mas não adiantou. A gente saiu 12h30. Daí eu pensei como uma grande maioria pensa: deixa para lá. Não vou nem mais me preocupar com isso. Não vou nem mais me preocupar com isso. Aí, resumindo a história, como estamos hoje? Do mesmo jeito.
Do mesmo jeito. Eu me apronto, espero ela se arrumar, arrumo minha filha, então são duas, maquiagem, tal, coisa, cabelo, tal. Quando elas dizem que estão prontas, eu vou tomar banho. Tomo banho, me arrumo, desço, fico esperando no carro, e elas falam, espera amor, espera só mais um pouquinho que eu esqueci de uma coisa. Então, resumindo, o problema continua, mas a minha consciência mudou. Porque não é uma mulher, é um espírito que de forma muito clara está evidenciando algumas limitações, que talvez para ela não é nenhum problema, mas para mim seja. Mas são essas pequenas coisas que, quando não são trabalhadas, acabam nos frustrando aquela possível felicidade que podemos ter, e temos sim, de todas as experiências que já vivemos na Terra, dos melhores momentos que já vivemos na Terra, foram com a nossa família. Os melhores momentos, os momentos mais especiais, as maiores alegrias foi com a família. Isso é o resultado de um bom ideal. Isso é o resultado de um bom ideal. Bom, como nós poderíamos então materializar esse sentimento de amor que nós sabemos, palavra pequena, grande em significado? Nós poderíamos, por exemplo, materializá-la em pequenas ações. Vocês sabiam que muitas vezes nós não conseguimos fazer com que o outro se sinta amado porque a gente não sabe o que o faz ser amado? Por exemplo, minha esposa se sente amada eu sendo gentil, dando-lhes flores e sendo paciente, principalmente com os atrasos dela. É preciso ter diálogo. É preciso nos conhecermos. Lembra quando nós começamos? Época do namoro. As conversas que atravessavam a noite. O romance. As histórias. O desejo de estar junto. É lógico. O tempo vai passando. A relação vai requerendo outras atitudes nossas. Companheirismo, cuidado, zelo, respeito, amor. Mas é preciso que nós paramos e conversamos. O que te faz feliz? Como você se sente amado? Como você se sente amada? Conversar coisas que comumente os casais que já estão há um bom tempo na estrada não fazem mais. Como é que faz? Cada um para o seu lado. Às vezes tem até 2 TVs, 2 salas. É assim, é um time que dá certo. Um chutando para um lado, outro chutando para o outro. Quando que vai marcar um gol? E uma forma de nós exercitarmos o amor é a compreensão. Compreender o estágio de cada um, compreender os limites de cada um, respeitar isso e conversar muito. Conversar muito. Você poderia fazer um esforço nessa área que acontece e algumas vezes isso me deixa um pouco triste. Não fazer assim, tá vendo? Você de novo. Nós queremos resolver uma situação e já começamos de uma forma equivocada. Geralmente se utiliza o Evangelho, o momento do Evangelho no lar, para compartilhar, para dividir, para conversar, para pacificar determinadas coisas. Porque tem horas realmente que nós estamos muito chateados, então talvez um pouquinho de silêncio
é importante. E é normal isso. Outro dia, também com a minha esposa, por causa do horário, eu fiquei chateado. Vou contar para vocês isso. É segredo. E a gente estava de carro e no meio do caminho ela quis conversar. Eu falei, olha, posso te pedir um favor? A gente pode conversar daqui uma meia hora? Fervendo, estava fervendo. A gente pode conversar daqui uma meia hora? Pode. Meia hora, suficiente para eu reprocessar, para eu saber que eu sou espírita, quero ser espírita, quero exercitar o que eu aprendo aqui, suficiente para deixar baixar um pouquinho a energia negativa e suficiente para eu pegar e dizer para ela o quê? Querida, me perdoa, tá? Pronto, acabou. Não tem briga. Pronto, resolvemos o problema. Então, compreensão. O que Emmanuel fala? Na vida não basta saber. É imprescindível compreender. Os livros ensinam, mas só o esforço próprio aperfeiçoa a alma para a grande e abençoada compreensão. É preciso compreender. Quando nós não conseguimos compreender, é preciso ter fé. É preciso saber que dentro desse propósito de Deus existe uma justificativa, existe um porquê. Já estamos nos dirigindo ao término e eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. A família, então, é um refúgio ou um campo de batalha? Como estão os nossos corações? Como estão os nossos lares? A batalha que existe é aquela batalha, o Cláudio querendo domar suas más tendências? Ou é a batalha da discordância, das intrigas, das desavenças? Como está? O que é a família? Existe uma parábola, e Jesus falava muito por parábola, ele trazia um ensinamento contando uma realidade do cotidiano daquele povo daquela época. E existe uma parábola chamada parábola do filho pródigo, onde muitos de nós já sabemos, e de forma resumida eu quero que nós a lembramos, para que nós possamos fazer uma rápida reflexão. O pai com 2 filhos, e naquela ocasião Jesus se referia ao pai na figura de Deus, então é tomado de súbito quando o seu filho mais jovem pede uma herança. A antecipação da herança. E naquela época, na cultura daquele povo, requerer uma herança antecipada era pedir a morte do seu pai. Mas o pai concede-lhe a herança. E o filho vai para a cidade pensando em ter uma vida fácil, angariar riquezas, porque ele não queria viver a vida do campo, do trabalho, a lavoura, o esforço, a dedicação. E na cidade, em um determinado momento, o dinheiro termina e ele se vê pobre, a ter que se alimentar junto com os porcos. Daí que ele, então, recorda e pensa, nem os funcionários do meu pai se submetem ao que eu estou me submetendo, porque alimentar-se com os porcos era uma humilhação. Então voltarei e direi a ele, pai, perdoa-me porque pequei perante o céu e perante ti. Aceite-me, mesmo sendo como um dos teus funcionários. E o filho, retornando ao lar, encontra o pai, o quê? De braços abertos. E quando o irmão mais velho percebe que uma festa foi dada pelo retorno do filho, o filho mais velho fica revoltado e o pai diz,
filho, alegra-te, porque o teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. E o filho, então, retorna para o lar, para o seu refúgio, o lugar seguro. Teria que encontrar a lavoura, criar calo nas mãos, passar por dificuldades, trabalhar, suar, assim como cada um de nós tem nos nossos lares. Mas foi no retorno ao seu refúgio, no retorno do seu lar, que ele encontrou a segurança. É a nossa casa, o nosso lar, que se torna o refúgio para cada um de nós. É lá onde acendemos as nossas esperanças, a nossa fé, o nosso desejo pela vida. E espero eu que, quando o nosso retorno da pátria espiritual, nós também possamos voltar para o nosso lar, com a nossa consciência tranquila, talvez de não toda a tarefa cumprida pelas limitações que temos, que ainda somos espírito em aprendizado, mas pela consciência que nós tentamos. Nós nos esforçamos. Se saímos do lar, mas voltamos a ele. Muito Obrigada, Cláudio, pela mensagem da noite. E agora nós continuamos com os trabalhos, passaremos aos trabalhos de passe. Pedimos a todos que permaneçam sentados. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai
se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.